Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal HSB. Neste vídeo eu vou abordar o dimensionamento de condutores e também de disjuntores. Um assunto muito importante, principalmente para quem está estudando aí instalações elétricas prediais. Nós vamos observar, através das leis de Ohm, quais grandezas estão diretamente relacionadas com o dimensionamento de um condutor. E nós vamos ver como a escolha de um condutor impacta na escolha de um disjuntor. Logicamente, nós não vamos extinguir todo o assunto neste vídeo, uma vez que há aspectos da corrente alternada que nós ainda não vimos. Lá na frente, quando nós já tivermos visto corrente alternada, nós voltaremos a esse assunto e vamos apenas acrescentar critérios a essa ferramenta poderosa que nós vamos conhecer hoje. Espero que vocês gostem do vídeo, curtam, deem um like, se inscrevam no canal e compartilhem, tá bom? Vamos ao vídeo. Dimensionamento de condutores e disjuntores. Bom, pessoal, lá na nossa aula 5, nós vimos exatamente as duas leis de Ohm. E as duas leis de Ohm, elas contêm as grandezas básicas que envolvem circuitos elétricos, como esse mostrado na figura. Você sabe que ao fechar um circuito, uma corrente elétrica passa a circular. E essa corrente elétrica, ela vai fazer com que a lâmpada acenda. A lâmpada está pegando energia da rede elétrica, essa rede logicamente está conectada a alguma fonte de energia, e convertendo essa energia em energia luminosa. Quais são as grandezas que estão envolvidas aqui neste circuito elétrico? Ora, nós temos a tensão, a qual a rede está conectada, nós temos a resistência, que representa a lâmpada, e nós temos a corrente elétrica. Essas três grandezas nós vimos que elas descrevem exatamente a primeira lei de Ohm. Mas nós temos algumas características a mais nesse circuito elétrico, como, por exemplo, a área do condutor. Qual é a seção desse condutor? É um condutor fino? É um condutor grosso? Nós temos também o comprimento. Essa instalação elétrica é longa? Ela é curta? E nós temos também a resistividade, que descreve o tipo de material que foi utilizado para fazer esse condutor. Esse condutor é de cobre? Esse condutor é de prata, é de ouro, é de alumínio? Que material foi utilizado? Então esse material está exatamente relacionado à resistividade do material. E essas características, área, comprimento e resistividade, descrevem exatamente a segunda lei de Ohm. Na nossa aula 6 nós tratamos de circuitos em série. Em circuitos em série nós observamos que a instalação elétrica da nossa casa possui um elemento em série, que surge sem que a gente observe, sem que a gente queira que ele esteja presente. Vamos observar. O ideal seria que toda a energia da fonte fosse diretamente para a nossa carga principal, que no caso aqui seria o micro-ondas. Porém, para que a corrente elétrica saia lá da origem, da entrada de energia, lá do nosso medidor, até a tomada, ela vai atravessar inevitavelmente condutores, vai passar por condutores. E esses condutores, eles possuem comprimento, eles possuem resistividade, eles possuem área, e tudo isso aí determina uma resistência. Então, inevitavelmente, numa instalação elétrica, por melhor que seja, ela sempre vai ter uma resistência em série. E essa resistência em série representa exatamente todos esses condutores, todos esses elementos que vão desde a origem até a tomada. Então nós temos aí a parte principal e nós temos aí outros elementos resistivos que nós condensamos todos nesse resistor aqui. Ora, pessoal, isso aqui é um circuito em série.
E nós já sabemos que todo circuito em série, todo, sem exceção, é um circuito divisor de tensão. Significa o quê? Que essa fonte de energia não entregará toda a sua energia para o elemento principal, para a carga principal. Parte dessa energia também vai ser fornecida para os outros elementos. Nós não temos como fugir disso. Nós temos como amenizar, diminuir o impacto que isso vai causar para a máquina principal. Nesta imagem fica claro que a primeira lei de Ohm está relacionada à tensão da rede, à carga, que no caso é o micro-ondas, e a corrente elétrica que está circulando pelos condutores. Já a segunda lei de Ohm, ela está descrevendo exatamente as características do condutor. Observe, quem tem área, comprimento e resistividade, são os condutores elétricos, ok? Então olha só o que eu vou fazer agora. Aqui tem R e aqui também. Então eu vou tirar esse R da primeira lei de Ohm e vou completar ele com a segunda lei de Ohm. Observe que a primeira lei de Ohm continua sendo válida. U igual a R vezes I. Tudo isso aqui é R. Porém, este U que está aqui, esta tensão, não é mais a tensão da rede. Observe isso. Esta tensão é a tensão que irá surgir quando a corrente elétrica percorrer quem? Os condutores, porque comprimento, área e resistividade são características dos condutores. Então, esta tensão que está aqui é a tensão que vai estar sobre os condutores, tá bom? Então, veja bem, eu vou trocar o nome e colocar um U minúsculo para que você não confunda com este U. Por quê? Porque este U, que fique bem claro, é a tensão que vai surgir quando a corrente percorrer os condutores, ou seja, é a tensão sobre os condutores, não é a tensão fornecida para o equipamento. Ou seja, pessoal, essa tensão que eu estou falando aqui é exatamente a tensão sobre essa resistência. Não é a tensão sobre a máquina. O ideal seria que toda a energia da fonte fosse fornecida única e exclusivamente para a máquina principal, a nossa carga principal, e que não houvesse nenhuma perda no caminho, correto? Isso seria o ideal, mas isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos diante de um divisor de tensão. E o divisor de tensão ele é implacável, ele vai dividir a tensão. Então, que se divida a tensão em valores onde esta resistência fique com a menor parte possível. O mais próximo de zero seria o ideal. Essa tensão que será subtraída pelos outros elementos do sistema elétrico, ela vai sempre faltar para a carga principal. Ou seja, ela representa uma diminuição. E é exatamente o que a gente chama de queda de tensão. Então nós estamos agora definindo o que é uma queda de tensão. Observe que 4,4 volts representa em percentual 2% da tensão da rede, ou seja, 2% de 220 é exatamente 4,4. Eu coloquei esse valor aí, hipotético, apenas para falar para você que a queda de tensão, ela sempre vai ser medida ou expressa em percentuais, nunca em valores de tensão, 4,4 volts, 2 volts, 1 volts, tá bom? Ela sempre será expressa em percentual, porque a NBR 5410 estabelece os limites para a queda de tensão.
E esses limites são estabelecidos em percentuais, tá ok? Então, a partir de agora, que fique claro aí para gente que nós vamos trabalhar com percentuais de queda de tensão. 2% de queda, 4% de queda, 7% de queda. Então a norma ela tem os seus critérios e os seus limites para cada ponto da instalação elétrica. O que ela permite de queda de tensão em cada ponto da instalação elétrica. Bom, então aí na lei da queda de tensão, você já tem quais elementos? Elementos que você já conhece. Você tem a resistividade, você tem o comprimento, você tem a corrente elétrica e você tem a área do condutor. Tá bom? Tome cuidado para não confundir esse A com amperagem. Não é. É área. É a seção do condutor. Tá bom? E o que diz a lei da queda de tensão? Pessoal, nós precisamos agora interpretar isso em duas mãos, em duas vias. Observe. Para que haja queda de tensão, será necessário haver corrente fluindo na instalação elétrica. Ou seja, pessoal, você observa que a queda de tensão ela é proporcional e ela só existe quando houver corrente elétrica passando pelos condutores, tá bom? Então é muito importante observar isso. Por quê? Porque se você estiver tentando medir queda de tensão, não adianta ler apenas a tensão no início e no final. Ah, deixa eu ver a tensão aqui. Ah, deixa eu ver a tensão lá. Não. Não é assim que se lê, que se observa a queda de tensão. Porque a queda de tensão está intimamente ligada com a corrente. Então você só vai perceber a presença da queda de tensão, da tensão de queda, quando uma máquina estiver conectada, funcionando lá no final, onde você quer medir a queda de tensão. Então isso é muito importante, tá bom? Então nós vimos isso aí numa mão. A queda de tensão depende da corrente. E a corrente, ela influencia na queda de tensão, ou seja, quanto mais alta for a corrente elétrica de um circuito, maior será a queda de tensão neste circuito. Isso aí nós observamos, por exemplo, quando você liga uma máquina que gera um pulso de corrente e a lâmpada dá uma pequena diminuída no seu brilho. Observe. Então você observou que quando a máquina foi acionada, ela gerou um pico de corrente, e esse pico de corrente foi o momento em que a corrente foi mais intensa, gerando uma queda de tensão muito alta, e isso pôde ser visto no brilho da luz. Vamos observar novamente, acionando a máquina. É isso que ocorre. E como é que eu faço então para dimensionar um condutor sabendo de tudo isso? O que eu faço com essa lei? Observe. A lei já tem todos os elementos necessários para dimensionamento de cabos. E ela já tem toda a compreensão incluída. Vamos trocar o A pelo U, onde o A é a área, você já sabe disso, e o U é a queda de tensão. Observe mais uma vez que é impossível determinar um condutor numa instalação elétrica sem descrever a queda de tensão. Ou seja, pessoal, a queda de tensão está presente no dimensionamento de um condutor. Então está aqui. Nós temos a lei agora que descreve qual é a área ideal de um condutor quando for percorrido por uma corrente. Eu vou fazer uma pequena mudança agora nesse U da queda de tensão. Por quê? Porque, como eu falei no início, a queda de tensão ela é sempre dada em um percentual da tensão da rede. Então eu vou tirar esse U daqui e no lugar dele eu vou colocar o percentual
da tensão da rede. Porque este elemento aqui é dado. Você sabe qual é a tensão da rede para a qual você vai dimensionar um condutor. Aplicando aqui um pouco de matemática elementar, nós lembramos lá da quinta série que quando você tem um número dividindo por uma fração, esse número do numerador permanece inalterado e o denominador ele é invertido. Ou seja, eu multiplico pelo inverso dessa fração. É a mesma coisa que falar que esse 100 vai para cima e o x fica aí onde ele está mesmo, tá bom? Então você sabe que esse 100 é do percentual, ok? Vamos observar mais uma coisa. Nós temos vários pontos numa instalação elétrica para dimensionar os condutores. Logicamente, do nosso medidor de energia para o quadro de distribuição é um condutor. E do quadro de distribuição para uma tomada, um circuito final, o condutor é outro. Então, vamos deixar esse assunto aqui para depois, tá bom? E vamos tratar apenas dos circuitos terminais, ou seja, da caixa de distribuição até as tomadas de corrente, tá bom? Então vamos continuar. O que que nós sabemos? Ora, para fazer uma instalação, eu uso só um fio? Não, eu uso dois. Se a instalação for monofásica, por exemplo, né? É uma fase e um neutro. Então isso quer dizer que esse comprimento sempre será duplicado. É ou não é? São dois condutores. É verdade. Então eu vou colocar um 2 bem aqui. Lembre-se de uma coisa. Eu já estou duplicando o valor do comprimento do condutor. Eu já estou duplicando na fórmula. Isso quer dizer que se você for dimensionar, você não vai precisar duplicar de novo, tá bom? Porque eu já estou colocando esse 2 aqui na fórmula, exatamente para tratar do circuito completo. Para sintetizar isso aí, eu vou logo multiplicar esse 2 por esse 100. Vai dar 200, tá bom? Afastar aqui. Eu vou colocar esse 200 na frente e vou arrastar todas essas variáveis para trás. Fica desse jeito aí. Agora observe uma coisa. Numa instalação elétrica residencial, você vai sempre utilizar fios de cobre, tá bom? E o cobre ele já tem a sua resistividade aqui definida. Então eu vou tirar esse ρ daqui, ó, esse valor do ρ, resistividade do cobre, eu vou colocar bem aqui, tá bom? Esse número vem para cá. Então essa fórmula fica desse jeito. Sintetizando isso aqui, transformando num número só, 200 vezes 0,0172 dá 3,44. Beleza. Então agora eu tenho uma fórmula simples para achar qual é a área de um condutor de cobre com comprimento qualquer, quando for percorrido por uma corrente qualquer, para alimentar um equipamento numa tensão conhecida, admitindo-se um percentual de queda de tensão. Vamos fazer um uso dessa fórmula porque fica mais fácil de aplicar, de entender. Então vamos lá. Qual é a seção mínima do condutor de cobre para alimentar um forno de micro-ondas de 220 volts em 220 volts, sabendo que este possui corrente elétrica de 10 amperes, que a tomada será instalada a 15 metros do quadro de distribuição e que a tensão de queda admitida é de 2%. Então é assim que o problema vem para você agora. E é assim que você tem que encarar o problema. Quando você for partir para dimensionar, são essas grandezas que você precisa buscar, tá bom? Conhecer. Vamos fazer um uso da fórmula. Eu vou ligar nessa tomada o micro-ondas. O problema dá todas as características que eu preciso. E eu só preciso agora fazer uma aplicação direta da fórmula para achar a área do condutor. Então vamos lá. A área do condutor é igual a 3,44.
Esse valor é uma constante que vai sempre estar aí, você não vai tirar ela daí. Você viu de onde ela veio, basta voltar o vídeo e observar. E aí eu vou agora trocar apenas as variáveis por números. A primeira, qual é o comprimento do quadro de distribuição até a tomada, ou seja, qual é a distância? Bom, o quadro está a 15 metros da tomada. Lembre-se que eu já coloquei o 2 dentro da fórmula, exatamente para você não duplicar, tá bom? Então, eu vou precisar exatamente de 15 metros, é a distância entre o quadro para a tomada. A corrente que vai fluir por esse condutor é a corrente do micro-ondas, que o problema diz que é de 10 amperes. O problema falou que é admitido uma queda de tensão de 2%, e a tensão com que esse equipamento trabalha é de 220 volts. Ora, 3,44 multiplicado por 15 multiplicado por 10 e dividido por 440, que é exatamente 2 vezes 220, vai dar um condutor de 1,17 milímetro quadrado. Aí você pensou, pô, mas é um fio tão fino, será que ele aguenta 10 amperes? Lembre-se, essa é a seção mínima. É a partir daí que se pode pensar em alimentar essa máquina, tá bom? Porém, você sabe que nenhum fabricante fabrica um condutor de 1,17 milímetros quadrados. O condutor que vem logo depois desse valor, sempre para cima, logicamente, é o condutor de 1,5 milímetros quadrados. Aí você se pergunta, vixe, mas um condutor de 1,5 aguenta um micro-ondas? Tem uma tabela disponível na internet, que é exatamente essa que eu estou mostrando para vocês, que é uma tabela da Pirelli. Eu vou explicar aqui como o fabricante fez para organizar essas informações de forma a ficar mais fácil a compreensão e o dimensionamento de condutores. Observe só. Geralmente, quando a gente faz uma instalação elétrica, a gente se pergunta: essa instalação vai ser feita, o eletroduto vai ser embutido na parede? Vai ser um eletroduto aparente? Vai ser uma calha? A calha vai pelo chão? Então, isso define exatamente o tipo de linha elétrica. No nosso caso aqui, nós vamos adotar o seguinte: eletroduto embutido em alvenaria. Ou seja, uma casa de alvenaria e o eletroduto garganta está lá dentro da parede. Está aqui. Então, eletroduto embutido em alvenaria. Qual é o fio que nós vamos usar? Nós vamos utilizar um cabo comum, esses cabos que a gente utiliza, compra em qualquer loja de material elétrico. Isso aqui, pessoal, é um chamado cabo isolado, tá bom? Cabo isolado. Existe um cabo que ele é um pouco melhor, tá bom? Ele tem aqui uma proteção maior. Esses detalhes nós vamos ver no nosso curso de eletricidade predial, tá bom? Então esse cabo aqui, ele é definido como um cabo isolado. Então se você cruzar a coluna de cabo isolado, ou cabo unipolar mesmo, com o tipo de linha, e vai achar aqui, ó, eletroduto embutido em alvenaria e um cabo unipolar. Você encontra o chamado método de instalação. Então ele codificou aqui como método B1. Decore esse código. Nessa outra tabela, nós observamos aqui exatamente o método de instalação que nós definimos na tabela anterior, o método B1, tá bom? Lá no nosso exemplo, o cabo utilizado foi um cabo de 1,5, né? Ou seja, nós definimos para o micro-ondas um cabo 1,5. Se você cruzar essa informação, método de instalação, 2 condutores, né? Lá nós só temos 2 condutores, e cruzar a linha com a coluna, você acaba descobrindo que o cabo 1,5 ele suporta até 17,5 amperes se ele for colocado dentro de um eletroduto embutido em alvenaria. Tá bom? Então essa tabela serve exatamente para você descrever essa situação.
Eu só vou passar 10 amperes por ele, né, porque a corrente do micro-ondas é só 10 amperes. Então, voltando ao nosso problema, esse fio de 1,5 foi aprovado. Ele pode ser utilizado na instalação, porque ele suporta até 17,5 amperes quando for instalado dentro de eletroduto, dentro da parede. Mas existe a norma, e a norma diz que tomadas de corrente aí dentro da sua casa não podem ser feitas com fio com cabo de 1,5. Tem que ser 2,5, tá bom? Então, na verdade, pessoal, é esse condutor que você vai usar, o cabo 2,5. E olhando lá na tabela novamente, fazendo o cruzamento das informações, métodos e tipo de condutor, nós observamos que o cabo 2,5 ele suporta até 24 amperes. Ou seja, eu vou utilizar um cabo que suporta uma corrente bem maior. Bom, e qual é a vantagem de utilizar um cabo de 2,5? A vantagem é que o cabo 2,5 suporta uma corrente maior e que a queda de tensão vai ser muito menor. Observe, eu ia utilizar um cabo de 1,17 e esse cabo certamente iria me dar uma queda de tensão de 2%. Ele foi calculado para me devolver uma queda de tensão de 2%. 2% de 220 volts é 4,4 volts. Ou seja, eu ia realmente ter essa queda na minha instalação elétrica. Porém, como a norma estabelece que eu tenho que usar esse cabo, então esse cabo aqui vai me dar uma queda de tensão menor. Por quê? Porque ele é o dobro da área desse aqui. Eu posso até dimensionar qual será essa queda de tensão. Quer ver? Vamos atrás desse valor. Ora, para eu dimensionar a queda de tensão, eu preciso saber o valor desse x. Que esse x aqui é exatamente o percentual de queda de tensão. Então eu vou trazer esse A para cá e vou levar esse x para lá. Pronto. Está aqui a fórmula que determina para mim a queda de tensão nesse caso aí. Vou pegar aqui uma cópia dela e vou começar a substituir os valores. Qual é a queda de tensão para essa minha instalação? Tá bom? Se eu vou agora utilizar um cabo de 2,5. Então vamos lá, vamos substituir os valores. A instalação tem 15 metros. A corrente que vai passar é a corrente do micro-ondas, que é 10 amperes. A área do condutor que eu vou usar um condutor agora de 2,5. E a tensão do micro-ondas é 220 volts. 3,44 vezes 15 vezes 10 dividido por 2,5 vezes 220, fazendo essa conta dá 0,938. Aí eu pergunto, 0,938 volts é de queda? Não. Lembre-se que X é o percentual de queda de tensão admitido. Então, com esse novo condutor de 2,5, eu vou ter uma queda de tensão de 0,938%. Ou seja, eu saí de 2 e caí para 0,9. E quanto é 0,938% de 220 volts? Então, vamos calcular. Basta pegar 0,938, multiplica esse número por 220 e divide tudo por 100. Isso aí vai dar 2,06 volts. Ou seja, eu saí de uma queda de tensão de 4,4 volts para uma queda de tensão de 2,06. Você observa que, mesmo colocando um fio melhor, um condutor apropriado, a queda de tensão sempre vai existir, mas agora ela foi minimizada bastante. Isso aqui está logicamente dentro de qualquer margem de limite estabelecido pela norma. Vamos fazer aqui um novo exemplo. Agora eu quero instalar um chuveiro elétrico. E esse chuveiro elétrico ele tem uma corrente de 20 amperes. Qual a seção mínima do condutor de cobre para alimentar um chuveiro elétrico em 220 volts, sabendo que este possui uma corrente de 20 amperes, que a tomada instalada fica a 22 metros do quadro de distribuição e que a queda de tensão admitida é de 2%. Então, é só substituir os valores e vamos fazer a conta. Então vamos lá.
Comprimento, 22 metros. Corrente elétrica do chuveiro, 20 amperes. Percentual de queda de tensão admitido, 2%. Tensão elétrica do chuveiro, 220 volts. 3,44 multiplicado por 22, multiplicado por 20, dividido por 440, que é a mesma coisa que 2,220, fazendo essa conta dá 3,44. Ou seja, o condutor terá que ter uma área mínima de 3,44 milímetros quadrados. Ora, o próximo cabo que vem logo após esse aí, que o fabricante fabrica, é um cabo de 4 milímetros. E se você observar novamente na tabela, o eletroduto vai por dentro da parede, embutido em alvenaria, e você tem agora o cabo de 4 milímetros, tá bom? Cruzando essas informações, você descobre que o cabo de 4 milímetros suporta até 32 amperes, tá bom? Então esse cabo de 4 milímetros, ele tem uma capacidade de condução de 32 amperes. E isso permite ligar tranquilamente o chuveiro, que tem uma corrente de 20. Então, aprendemos a dimensionar condutores. Agora nós vamos entender como funciona o dimensionamento do disjuntor, tá bom? Então vamos observar aqui. IN eu vou chamar de corrente nominal do disjuntor. Do quadro até o chuveiro nós vamos utilizar um cabo de 4 milímetros. E nós sabemos que esse cabo de 4 milímetros tem uma capacidade de condução de corrente elétrica de 32 amperes. Nós vimos isso na tabela. Eu vou chamar esse valor de IZ. E nós já sabemos que o chuveiro funciona com uma corrente de 20 amperes, né? O que ele vai demandar da fonte de alimentação. Agora observe. Vamos supor que eu coloque lá no quadro de distribuição um disjuntor de 10 amperes. O que acontece com o disjuntor de 10 amperes quando o chuveiro for conectado, ligado e solicitar uma corrente de 20? Ora, meu amigo, o chuveiro está exigindo 20 amperes. O disjuntor só suporta 10. Esse disjuntor vai desarmar na hora, correto? Então ele não serve. Com esse exemplo, nós estabelecemos a nossa primeira condição. É que a corrente do disjuntor, IN, necessariamente deve ser maior do que a corrente do chuveiro, a corrente de projeto, né, que a gente chama IB. Agora vamos supor que eu tenha colocado um disjuntor de 40. Pronto, de 10 não der, mas de 40 vai dar certo. Coloquei o dobro, né? Dá certo? Vamos entender. Imagine que esse chuveiro sofreu algum tipo de defeito e a corrente dele, de uma hora para outra, subiu de 20 e passou a demandar da fonte uma corrente de 37 amperes. Imagine que essa situação ocorreu. O disjuntor desarma com 37 amperes? Não. Beleza. E o condutor suporta 37 amperes? Não. O condutor só tem uma capacidade de condução de até 32. Significa que aquele condutor vai danificar. Ele vai esquentar, vai pegar fogo. Lembre-se que o condutor ele tem uma capacidade térmica também. Ele só suporta calor até uma determinada temperatura, tá bom? Então, nós estabelecemos com essa ideia a nossa segunda condição. Ou seja, esse valor do disjuntor não pode ser maior do que esse. Então, esse esquema estabelece as primeiras condições para você determinar qual é o disjuntor que você vai utilizar. Então, como visto, você pode observar aqui que a corrente nominal do disjuntor precisa ser maior do que a corrente de projeto, para evitar que ele desarme, correto? E a corrente nominal do disjuntor precisa ser menor do que a capacidade de condução do cabo, para evitar que o cabo pegue fogo.
Então, o disjuntor ele fica entre a máquina e a capacidade de condução do cabo. Quais são os valores comerciais para disjuntores entre 20 e 32? Ora, tem o 25, né? Tem o 30. Se você colocar o 25, dá certo? Dá. Funciona bem. Só que você limitou a capacidade do cabo, ou seja, você tem um cabo que suporta até 32. Quando você bota um disjuntor de 25, você limitou o uso desse cabo. Você pode usar tranquilamente um disjuntor de 30. Lembrando que existem outros critérios que serão abordados passo a passo no nosso curso de eletricidade predial mais na frente. Agora observe o seguinte: lá no ramal de entrada da sua casa, você conecta um disjuntor, esse disjuntor vai alimentar o seu quadro de distribuição e do seu quadro de distribuição você vai puxar alguns tipos de tomadas, as TUIs e as TUGs. O que é uma tomada TUI? Tomada de uso específico. E o que é uma TUG? É uma tomada de uso geral. Ah, qual é a diferença entre elas? As TUIs, elas possuem o furo com diâmetro maior, exatamente porque a tomada ela admite uma corrente maior, até 20 amperes. As tomadas de uso geral, elas só suportam 10 amperes no máximo, tá bom? E o furo é menor. Então, lá do quadro de distribuição, você vai puxar a instalação para um ar-condicionado, por exemplo. Qual é a característica de uma tomada de uso específico? A tomada de uso específico, ela tem que ter uma fase, um neutro e um terra. Aí você deseja fazer uma instalação numa máquina de lavar roupa. Oh, beleza, já tem aqui um ponto de energia, vou só puxar para cá, né? Não, não pode. Porque uma máquina de lavar roupa também tem que ter uma tomada de uso específico. Equipamentos acima de 10 amperes precisam ter uma tomada de uso específico, ok? E qual é a característica? Lá do quadro de distribuição, você vai ter que puxar um novo circuito, uma nova fase, um novo neutro. Você pode até compartilhar o aterramento, mas a fase e o neutro são independentes do circuito, de qualquer outro circuito. Então observe que esse circuito 1 morreu aqui nessa tomada, por esse eletroduto passa o circuito 1 e passa o circuito 2, mas o circuito 2 passa direto porque ele vem para essa tomada aqui, que é a tomada da máquina de lavar roupa. Mas eu quero conectar um micro-ondas. Micro-ondas também é uma tomada de uso específico. Então, você vem aqui, puxa mais um circuito. Esse circuito, logicamente, tem que chegar aqui, que é o circuito 3. Agora eu quero ligar um chuveiro. Não tem problema. É mais um disjuntor e mais um circuito independente que vai passar até chegar no chuveiro. E as tomadas de uso geral? As tomadas de uso geral você pode tranquilamente compartilhar circuitos elétricos. Então você vê aqui um disjuntor protegendo uma instalação elétrica, porém essas duas tomadas estão no mesmo circuito, o circuito 6. Vamos supor que lá na cozinha você tenha um outro conjunto de tomadas. Você pode individualizar esse novo conjunto de tomadas para outro circuito também. Vale ressaltar, pessoal, que quando você tem circuitos independentes, você pode colocar DR, tá bom? Que é aquele disjuntor residual. Vamos supor que esse liquidificador e essa torradeira esteja na cozinha e de repente cai a água na tomada ou essa torradeira entre em curto e alguém esteja trabalhando, leve um choque. Então, se no quadro tiver um DR, ele desarma todo esse circuito, né? Tanto a torradeira como o liquidificador. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem esse vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E deixem o seu like. Obrigado. Até o próximo.